Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 25, dando sequência assim então a nossa exposição do livro de Atos. Vou ler do versículo 1 ao verso de número 12. Os irmãos acompanharam a leitura, diz assim o texto: Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele, os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: Nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: Queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Disse-lhe Paulo: Estou perante o tribunal de César, onde convém que seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: Para César apelaste, para César irás. Vamos orar. Amado Salvador, Senhor de nossas vidas, nós exaltamos o Teu glorioso nome. Somos muito gratos, porque ao nos reunir, ó Deus, em adoração ao Teu santo nome, sabemos que o Senhor Jesus está conosco no meio da congregação. E por conta disso, o Senhor aceita a nossa adoração, os nossos louvores, as nossas orações. Somos gratos pelo nosso Redentor e somos gratos por Tua palavra que neste instante será pregada. Que o Senhor nos abençoe, falando ao nosso coração, que a Escritura venha confrontar, ó Deus, a nossa vida, consolar-nos para a Tua própria glória e edificar a Tua igreja, sendo esta a Tua vontade. Te damos graças em nome de Jesus. Amém. O quanto você confia em Deus? Você parou já para pensar a respeito dessa questão? O quanto eu tenho confiado no meu Senhor? Você continuaria firme diante do Senhor, ainda que as tribulações que você enfrenta se prolongassem, ou ainda que injustiças fossem cometidas contra você? Como você se portaria diante de Deus se essas coisas acontecessem? E o contexto do texto que nós lemos nessa noite mostra Paulo diante do governador Félix e a sua esposa Drusila. Veja, foi esse o último sermão pregado em Atos dos Apóstolos antes o aniversário da igreja, do mês de aniversário da igreja. Para que você lembre o que está acontecendo aqui, volte um pouquinho aí as páginas ou a página da sua Bíblia e você vai ver que a partir do verso de número 22 é exatamente isso que está acontecendo.
Paulo está perante Félix e Lucas cita a sua esposa Drusila. E a razão de Lucas ter citado Drusila, como nós vimos, é porque esta mulher havia abandonado seu marido a fim de se juntar com Félix, e ela vinha de uma família de judeus. Parece que é ela, então, que tem um grande interesse em estar com o apóstolo Paulo. E é por isso que o texto lá no verso 24 diz assim: passados alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Jesus Cristo. Aquela mulher, então, judia, como todo judeu, tinha a expectativa de que viria o Messias. E é essa a pregação de Paulo. O Messias veio, o Messias é o Senhor Jesus Cristo, que foi morto e que ressuscitou no terceiro dia. É essa a mensagem que está ecoando em Atos dos Apóstolos, para que a igreja então venha a se expandir e crescer, chamada pelo Espírito Santo. Essa mulher então vai ouvir Paulo, e lembre-se, ela havia largado seu marido, ela havia quebrado a lei de Deus, que ela tanto conhecia, e estava agora ouvindo Paulo. E Paulo, que está nas mãos desse governador, não alivia na mensagem. Veja o texto. Diz o texto: dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Paulo não alivia a mensagem, e ele confronta exatamente os pecados que estavam sendo cometidos por aquele casal. Paulo, nas mãos do governador, é fiel a Jesus Cristo. E o que acontece no final disso aqui é que Félix queria ganhar dinheiro de Paulo, algum tipo de suborno. E ele então, vez por outra, ia até onde estava o apóstolo Paulo, sendo que no versículo 27 diz que 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo. E querendo Félix assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. Ou seja, ele sabia da inocência de Paulo, ele sabia que nada poderia ser provado contra o apóstolo, mas ele queria contentar parte daquela população debaixo do Império Romano, que era de judeus. Então ele mantém Paulo ali na prisão por 2 anos. E é isso que está acontecendo então aqui no texto que nós lemos nessa noite. 2 anos depois de tudo isso que aconteceu, Félix vai ser sucedido por outro governador chamado Festo. E o texto, ou nesse texto, você pode notar o que aconteceu 2 anos depois da prisão de Paulo. 2 anos se passaram. O que estava acontecendo? Paulo corria novamente risco diante dos judeus. Do verso 1 ao verso 5, você tem, eu leio novamente: tendo pois Festo assumido o governo da província, 3 dias depois, subiu de Cesareia para Jerusalém, e logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achar-se Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo muito em breve partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acusem-no. 2 anos se passaram, Paulo está na prisão. Paulo está bem tranquilo na prisão, certo? Os judeus que estavam tramando contra a sua vida parece ter ficado para trás, mas Lucas registra aqui que logo depois que este novo governador assume, ele vai até Jerusalém. Ele chega ali em Jerusalém, porque quando ele assume a nação, ela está completamente com problemas com a lei, com a ordem, e ele precisava então de apoio dos judeus para apaziguar tudo aquilo que estava acontecendo. Então ele, como novo governador, vai até Jerusalém, e assim que ele chega ali, os líderes, os principais líderes dos judeus, eles se acercam o governador, e começam então a fazer alguns pedidos àquele homem. E por que os judeus fazem isso? Porque Festo assumiu o lugar de Félix,
e seria ele agora o responsável por continuar conduzindo o julgamento do apóstolo Paulo. Ele assume o comando e ele também assume os problemas que havia para serem julgados. E estes homens, então, sabendo disso, veem uma nova oportunidade de tirar a vida do apóstolo Paulo. Eles então enchem ele de queixas que tinham como objetivo fazer com que Festo pendesse para o lado dos judeus. Eles queriam buscar o favor do governador, é isso que o texto então diz, mas eles tinham um plano por trás disso. O plano é que o governador, levando Paulo para ser julgado em Jerusalém, eles então tomariam Paulo no meio do caminho, matariam o apóstolo Paulo. Agora perceba só, 2 anos se passaram, Paulo corria risco de vida, e agora 2 anos depois, o perigo continua, o perigo é real. As coisas não mudaram para o lado do apóstolo Paulo. Isso nos faz pensar que por vezes nós achamos que se demoram demais as nossas provações, os problemas que nós enfrentamos. Mas isso não é uma novidade dos nossos dias. Paulo está aqui novamente correndo risco de vida. E os judeus, como nós vimos, estão pedindo o favor de Festo em seu benefício. Parece que eles estavam entendendo aqui que o governador, ou o novo governador, podia soltar Paulo, visto que ninguém conseguia provar nada a respeito daquilo que Paulo havia feito. Diante de Félix, Paulo foi bastante enfático a respeito disso. Olha, eu sigo o caminho, mas ninguém pode provar as acusações de que me fazem. E por conta de tudo isso, os judeus parecem entender que este governador pode pender para o lado de Paulo, e eles querem ganhar então o seu favor. E veja bem, este homem, mesmo não sendo um cristão, se mostra em princípio um homem justo, pelo menos em princípio, porque quando os judeus estão chegando para ele, ele fala assim: o negócio é o seguinte, ele já está lá para o julgamento, vocês têm alguma coisa contra ele? Levantem pessoas, vamos descer comigo e acusem-no diante do tribunal. Ou em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: há um fórum correto para vocês fazerem isso, há um lugar correto para vocês acusarem Paulo. Se vocês têm alguma coisa contra ele, vão até lá e acusem Paulo diante do tribunal. Então, em vez de julgar Paulo em Jerusalém, na presença dos judeus, ele determina que o julgamento seja onde Paulo está preso. É possível que Festo tenha tomado conhecimento do plano dos judeus. E por que isso é bem possível? Porque Lucas está descrevendo isso no seu evangelho. Como é que Lucas tomou conhecimento disso? Como é que Lucas sabia o que estava ocorrendo? Possivelmente ocorreu o que ocorreu em um momento anterior, onde eles começaram a tramar contra Paulo, e eles falavam disso tão abertamente que o sobrinho de Paulo ouviu e foi até a prisão falar com Paulo. Lembra-se disso? Eles não tinham vergonha de tramar contra Paulo. Então possivelmente o governador também tomou conhecimento e queria garantir a segurança de um cidadão romano, porque Paulo está se apresentando assim, com todos os direitos de cidadão romano. Festo então manda eles enviarem, veja a palavra que ele usa aí no versículo 5: os que dentre vós estiverem habilitados. E a ideia aí de habilitados é aqueles que eram poderosos em riqueza e influência. O que Festo está dizendo é: peguem aqueles que são mais influentes e enviem lá para acusar Paulo diante do tribunal. 2 anos se passaram, Paulo estava preso, agora vem um novo governador, ele continua correndo risco, a sua vida continua em perigo. E eu volto então à minha pergunta aqui do começo do sermão: quanto tempo você acha que consegue suportar tribulações? Nós vivemos num tempo muito rápido, as coisas mudam muito rápido, as coisas se tornam obsoletas muito rapidamente.
Você compra um computador hoje e amanhã tem um computador mais veloz. Você compra um novo celular e daí a pouco você já está achando que o seu é muito lento. Você precisa comprar um outro bem mais rápido. Você vai comer no restaurante e você quer que a comida saia bem ligeiro. E nós não suportamos mais a espera. E parece que toda a nossa geração, ela padece desse mal. Nós não conseguimos suportar muito a espera. E quando nós transportamos isso para a nossa vida cristã, nós começamos a achar que de fato Deus começa a se demorar muito. Por que Deus não está me abençoando? Quanto tempo será que eu vou ter que levar enfrentando tribulações, enfrentando provações? Por que parece que para todo mundo as coisas estão indo muito bem e para mim as coisas demoram a chegar, as coisas parecem não acontecer? E ao olhar para esse texto, meus irmãos, vocês podem ter plena certeza de que por vezes os problemas podem continuar por muito tempo. E quando você olha para a Escritura, você vai ter plena certeza de que muitas vezes os problemas vão perdurar durante a vida inteira. Há pessoas que enfrentam uma vida inteira de aflições, de privações, de problemas. Após 2 anos na prisão, Paulo poderia pensar que o seu problema com os judeus havia ficado para trás. Pronto, como nós falamos, são águas passadas. Mas assim que ele sai, estes homens estão à espreita. Estes homens não esquecem o que havia acontecido. E como cristão, você não tem garantia alguma de que terá uma vida sem tribulação. Ao contrário, no mundo tereis aflições. Quem disse isso foi Cristo. Todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, que sabia muito bem o que ele estava falando, ou a respeito do que ele estava falando. Portanto, quando você olha para a Escritura, você precisa entender que Deus não é obrigado a fazer as coisas no tempo que você acha que é um tempo razoável. Deus vai cumprir os seus planos no decorrer da história, inclusive cada um dos planos que Ele tem na vida de cada um de vocês. Então você precisa estar preparado para isso, preparado para momentos de aflição, de provação. Daí então Tiago dizer, tem de motivo de muita alegria o passar por várias provações, pois elas existem e elas são usadas por Deus para que nos tornemos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Ou em outras palavras, para que não nos tornemos semelhantes a Jesus Cristo, aquele que é perfeito e é íntegro e não tem deficiência alguma. Deus usa as tribulações para tratar e trabalhar o nosso coração. Não se assuste então se pessoas se levantam contra você. Não se assuste se você é alvo de artimanhas. Não se surpreenda quando houver oposição a você, na sua escola, no seu trabalho, onde quer que você esteja, onde pessoas se colocam frontalmente em oposição àquilo que você acha que é correto. O que você precisa fazer como cristão é aquilo que a Escritura ordena. No que depender de você, tenha paz com todos os homens. É assim que nós nos portamos. Se há problemas, se há pessoas se voltando contra nós, se há problemas de relacionamento entre irmãos da igreja, o que a Escritura diz? Se alguém pecar contra você, vá até essa pessoa. Se essa pessoa te ouvir, você ganhou o irmão, acabou o problema. Se essa pessoa não ouvir, chame uma testemunha. Se a pessoa não ouvir, entregue à igreja. Se ela não ouvir a igreja, considere-a como gentio e publicano. Mas por vezes as coisas parecem se acertar, mas lá no fundo há ainda problemas, e nós precisamos tratá-los se há pecado contra nós. Então, se você
tratou problema com alguém, fique em paz. Você busca a paz, mas você não consegue obrigar ninguém a ter paz com você. A única pessoa que consegue fazer isso é o Senhor Jesus Cristo, mudando o coração dessas pessoas. E é por isso que a Escritura diz para nós orarmos em favor daqueles que se opõem a nós. Orar em favor, inclusive, de nossos inimigos. Então nós precisamos estar dispostos a estabelecer a paz, mas sabendo que muitas vezes isso não é nem possível. Entretanto, você não pode negociar a verdade para se ver livre de problemas. Paulo poderia ter feito isso na prisão. Paulo poderia ter chegado diante do governador e pensado o seguinte, do governador anterior: eu vou pregar uma mensagem mais leve para esse homem. Ele quer ouvir a respeito de Jesus? Eu vou falar sobre qualquer assunto. Eu vou falar sobre predestinação para ele. Eu vou falar sobre, os 5 pontos do calvinismo. Mas Paulo está falando sobre os seus pecados, porque a pregação do Evangelho envolve chamar pecadores ao arrependimento. A pregação do Evangelho não consiste simplesmente em dizer Jesus te ama e eu também, mas nós somos chamados a convocar homens a se arrepender dos seus pecados e se voltarem para aquele que é poderoso a fim de perdoar pecados. E é isso que Paulo faz, sabendo que ele está nas mãos daquele homem. Ele não se acovarda, e ele fica 2 anos preso por conta disso. Você não pode, para evitar problemas na sua vida, tomar atitudes contrárias àquilo que a Escritura estabelece. E saiba que por vezes pessoas sem Cristo podem tomar atitudes corretas, como fez este homem, Festo, pelo menos em princípio, e daqui a pouco você vai entender o porquê que eu estou dizendo toda hora, pelo menos em princípio. A imagem de Deus no homem, ainda que desfigurada, ainda que distorcida, torna o homem capaz de fazer atitudes boas, pelo menos exteriormente. Ele pode se conformar exteriormente com a lei. E quando eu digo isso, é porque ainda que ele faça coisas corretas exteriormente, o seu coração não faz pelas razões corretas. Ele não faz para a glória de Deus. E é por isso que todas as obras dos homens, as melhores delas, são como trapo de imundícia. Eles precisam de um redentor, eles precisam de um mediador. 2 anos depois da prisão de Paulo, o apóstolo corre risco de vida novamente. Olhe para o texto e você vai perceber que 2 anos depois de tudo o que aconteceu, o processo é reaberto. Isso está nos versículos 6 ao versículo de número 9. Festo não se demora em Jerusalém e ele volta para Cesareia. Quando ele chega em Cesareia, no dia seguinte ele reabre o tribunal. Era ali que Paulo seria julgado, então ele faz isso rapidamente. Quem está junto com ele no tribunal? Os acusadores. Os acusadores estão ali e então se encontram os acusadores com o apóstolo Paulo. Aqueles que queriam matar o apóstolo estão diante daquele homem a quem eles querem tirar a vida. E o ambiente, o clima aqui é bastante pesado, bastante hostil, pelo menos para Paulo. Veja aí os versos 6 e 7. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. No dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém. E Lucas frisa, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais entretanto não podiam provar. Lucas está dizendo, as acusações eram graves. Aquilo que eles alegavam que Paulo havia feito era de fato muito grave. Lembra-se das acusações? Este homem fala contra o templo, este homem fala contra a lei, este homem amotina os moradores da cidade contra o imperador, este homem é uma praga. Foi isso que eles chegaram a falar sobre Paulo. E eles então estão repetindo novamente todas as graves acusações que eles tinham contra o apóstolo Paulo.
Se essas acusações fossem confirmadas, elas colocariam Paulo numa situação de culpa. Ele poderia ser levado à morte por conta disso, por conta daquilo que estava sendo levantado contra ele. Mas Lucas vai dizer, eles não conseguiam provar nenhuma das acusações. Elas eram vazias, elas eram acusações sem fundamento. Por outro lado, Paulo sabe muito bem da sua inocência. Paulo tem plena certeza daquilo que ele fez e daquilo que ele não fez. Lembre que enquanto ele está lá diante do outro governador, ele diz: ninguém pode provar o que tem sido acusado, o de que eu tenho sido acusado, mas eu confesso que no caminho a que chamam seita, eu sigo os deuses dos nossos pais, acreditando em tudo que os profetas falaram, tendo esperança na ressurreição, e por isso eu procuro andar de modo digno diante de Deus e dos homens. Paulo continua com a mesma certeza, Paulo continua com a mesma convicção, e diante de todos então ele se defende, dizendo: olha, eu não cometi crime algum, nem contra César, nem contra judeu, eu não cometi crime contra ninguém. Veja lá no versículo de número 8, Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Aqui está um homem que tem a sua consciência pura diante de Deus e diante dos homens. É por isso que ele não teme acusações, é por isso que ele não está desesperado, é por isso que ele não acha que é o fim do mundo. Ele sabe o que ele fez, ele sabe a maneira como ele se portava, como ele estava então procedendo. Ele sabia que ele não pregava contra o templo. O que ele dizia era que o templo apontava para Jesus Cristo. O templo era uma figura que apontava para aquele que vem habitar de uma vez por todas com o homem. Essa era a pregação do apóstolo Paulo. Paulo foi no templo pagar a quantia necessária para o voto feito pelos judeus cristãos. Foi nesse momento que eles o agarraram no templo. Então, como é que estes homens estavam dizendo que Paulo era contra o templo? Paulo foi preso ali naquele lugar, acusado de profanar o templo. Agora lembre-se, Festo, aquele que em princípio procede de forma correta e justa, não é aqui o lugar de acusar Paulo. O lugar de acusar Paulo é lá no tribunal. Festo vê no que vai dar a história. E o texto vai dizer que ele queria também apoio dos judeus. Veja o verso 9. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito destas coisas? Quando Festo vê que o tribunal vai conduzir possivelmente para a soltura de Paulo, ele precisa do apoio dos judeus, ele quer o apoio daqueles homens. Ele então se dirige a Paulo e pergunta: você não quer voltar em Jerusalém não? E parece algo estranho isso, né? Como é que uma autoridade pergunta a alguém que está sendo julgado se ele quer ir ser julgado em outro lugar? Por que ele não manda Paulo ser julgado em Jerusalém? Porque Paulo era cidadão romano. Lá atrás, quando eles botaram a mão em Paulo e começaram a espancar Paulo, vocês vão fazer isso com o cidadão romano antes do julgamento. E todo mundo tira a mão de Paulo. Paulo faz valer os seus direitos de cidadão romano. E é por isso que este homem, por mais que queira beneficiar os judeus, ser favorável aos judeus, ele sabe que não pode passar por cima da lei romana. Então ele pergunta a Paulo: você quer ir até lá? Então veja, este homem que em princípio agiu de forma justa, agora começa a colocar os seus interesses na frente da justiça. Porque é verdade que Paulo não poderia ser julgado em Jerusalém, ele precisava ser julgado lá onde ele estava, em Cesareia. Mas agora que as coisas não saem do jeito que ele entendia e ele quer o apoio, eu não estou nem aí mais para Paulo, para a inocência de Paulo. Eu preciso do apoio desse povo, então eu vou tentar fazer de tudo para levar Paulo de volta para lá.
Porque quando o homem coloca as razões do seu coração à frente da justiça, ele comete problemas como esse, pecados como esse que este homem está cometendo aqui. E há algo bastante interessante aí, porque o texto literalmente diz que ele queria o favor dos judeus. Lembra do texto lá quando ele foi para Jerusalém? Veja de novo lá, o versículo 3. Quando os judeus chegaram diante dele, eles pediram como favor. Ou seja, eles pediram para o governador ser favorável a eles. E agora Lucas diz, ele também quer o favor dos judeus. Ele quer ajuda. É uma troca de interesses então. E nessa troca de interesses, ninguém se importa com o inocente que está sendo ali julgado. 2 anos depois do tribunal, Paulo está sendo julgado. E de novo, é possível que da mesma forma que Paulo, você venha sofrer injustiças. É possível. Por vezes isso ocorrerá quando as pessoas começarem a colocar os seus interesses à frente daquilo que é correto e justo, como foi o caso aqui deste homem. É por isso que nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, com aquilo que toma conta do nosso coração. Deus não quer simplesmente a nossa conformação externa à lei. Ele quer os motivos do nosso coração. E por vezes, os motivos que nós temos, eles não são piedosos, ainda que façamos coisas piedosas, ainda que tenhamos um discurso piedoso, ainda que externamente esteja tudo de acordo com os conformes, o coração pode estar desejando algo que não tem nada a ver com a piedade, e nós podemos cometer injustiças, e nós podemos causar problemas, como este homem está fazendo aqui. Este homem que em princípio agiu corretamente, e de repente muda de ideia, quando ele vê os judeus não conseguindo provar as acusações, e agora ele precisa levar Paulo para ser julgado diante dos judeus, porque lá, quem vai estar julgando Paulo? Novamente o Sinédrio, novamente os inimigos do apóstolo, sem provas das acusações. O que este homem deveria ter feito era soltar Paulo. Eles chegaram lá, não foi isso que ele falou? Levem alguém para acusar Paulo diante do tribunal. Eles levaram, acusaram Paulo diante do tribunal, não provou nada. O que faz? Solta. Ele não faz isso. Ele não está preocupado com a justiça, ele está preocupado com aquilo que ele vai perder, no caso, o apoio dos judeus. E por vezes nós cometemos as nossas injustiças quando nós nos preocupamos muito com aquilo que nós vamos perder, ou quando nós nos ocupamos muito com aquilo que nós queremos ganhar. Daí Jesus dizer que onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aquilo que é mais importante na sua vida, por vezes vai fazer com que você peque para consegui-las, ou peque porque você não as conseguiu. Vigie o coração, guarde o coração. É o Senhor Jesus Cristo que precisa então ser o principal dentro do seu coração. Jesus Cristo precisa ser o alvo em todo o tempo. Jesus Cristo precisa ser o motivo em todo o tempo. A glória do Senhor precisa ser o motivo em todo o tempo. Mas por vezes nós queremos defender o nosso orgulho, o nosso direito, a nossa posição, o nosso, e vamos deixando o Senhor à parte disso, e vamos colocando o Senhor de lado, e vamos focando naquilo que nós queremos fazer. Se você estiver firmado em Cristo, mesmo em uma situação terrível quanto a essa, um tribunal baseado em falsas acusações, será uma bela oportunidade para você perceber o cuidado de Deus para com a sua vida. Perceber que ainda que os homens intentem para o mal, Deus intenta para o bem. Não foi isso que aconteceu com José?
Os irmãos de José morrendo de raiva do menino que ganhava a capa do pai, do menino que ia lá fazer fofoca dos irmãos. Jogaram aquele menino no poço. Ele foi vendido como escravo. Ele continuou trabalhando, foi parar na prisão. Ele ajudou aqueles homens que estavam na prisão, foi esquecido na prisão, mas de repente ele é levado ao governo. Ele está um pouco abaixo do faraó. E quando ele tem a oportunidade de ter os seus irmãos diante de si, e os irmãos estão morrendo de medo, inventam aquela história dizendo: olha, o nosso pai, quando ele estava vivo, ele disse para você perdoar a gente. E José se entristece com tudo aquilo. Afinal de contas, José já estava 17 anos cuidando daqueles homens. E ele vai dizer: e por acaso eu estou em lugar de Deus? E aí ele vai fazer essa declaração, dizendo: olha, o que vocês fizeram foi errado. José não alivia a culpa dos irmãos. Vocês intentaram para o mal. José não fala: vamos esquecer isso, está tudo certo, não foi nada não. Porque às vezes quando nós vamos resolver os nossos problemas de conflito, e eu vou pedir perdão, eu falo: não, que é isso, rapaz, foi nada. Foi pecado. E o pecado é grave. Foi por causa dos pecados que Jesus Cristo padeceu na cruz. Então nunca ache que o pecado foi coisa mínima. Nem estou levando em conta, porque não foi assim que José disse. Ele falou: vocês intentaram para o mal, vocês pecaram, mas Deus intentou para o bem. Deus usou toda a maldade de vocês para fazer o que está sendo visto aqui hoje, para que se conserve toda a vida. Porque é por causa de José como governador que o povo de Deus não padece, não é exterminado pela fome. E por que esse povo não pode morrer? Porque há uma promessa para esse povo. É desse povo que virá o Messias, é desse povo que virá o Redentor. E Deus então preserva esse povo por meio de José. Mas ele usa todo esse monte de injustiça. Não temas injustiças, até mesmo elas são usadas para forjar em você o caráter de Cristo. Elas não estão longe dos olhos de Deus, que a seu tempo julgará os injustos. Não é isso que a Escritura afirma? Não se preocupe, saiba que Deus está cuidando de você. Por último, 2 anos depois da prisão, Paulo está agora apelando para César. Versos 10 a 12. Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. E se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Paulo agora está percebendo o caminhar do tribunal. Paulo está percebendo as intenções do governador. O governador quer ser favorável aos judeus. É por isso que ele está dizendo: Paulo, você não quer voltar para Jerusalém e ser julgado por mim lá em Jerusalém? Paulo está vendo que este homem tem todas as informações diante dele para liberar o apóstolo, mas não faz isso. E então Paulo evita esse julgamento religioso diante do sinédrio, porque ali ele estaria à mercê dos seus inimigos. Ele faz então valer os seus direitos de cidadão romano. Eu estou diante do tribunal de César, eu preciso ser julgado por César. Veja, Paulo não tem medo, mas Paulo também não se expõe de forma desnecessária. Sabe quem falou sobre isso? Jesus Cristo, lá em Mateus 10, quando ele falou para os seus discípulos: eu estou enviando vocês como ovelhas por meio dos lobos. Sede, pois, simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Sabe onde está a prudência da serpente? É na hora do bote.
A serpente consegue ficar ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, olhando para sua presa, imóvel, enroladinha, esperando a hora do bote. Porque quando ela dá o bote, ela está exposta. E se o bote não for certo, ela morre na mão do predador. É por isso que ela precisa ser prudente. Jesus fala: sejam prudentes. Quando perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Não fica aí falando: não, eu sou crente, eu vou pregar aqui de qualquer jeito. Não, fuja para outra, continue pregando na outra. Veja se não é isso que está acontecendo em Atos dos Apóstolos. Chega na cidade, perseguição. Vai para outra cidade, entra na sinagoga, pregação, perseguição. Vão para outra cidade, sinagoga, perseguição, outra cidade. É isso que os discípulos estão fazendo. Essa foi uma ordem do seu Senhor. Paulo então está sendo prudente, ele não está sendo covarde. Eu apelo para César. E por que Paulo está sendo tão enfático? De novo, ele sabia como ele se portava. Verso 10: estou perante o tribunal de César, onde convém que eu seja julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu bem sabes. Por que você quer me mandar para o meio dos judeus, se eu não cometi crime algum no meio dos judeus? Você sabe disso. Você está ciente disso, governador. E então ele apela para César, e como cidadão romano, isso era um direito legítimo. Era um direito legítimo. Mas veja o 11: caso tenha praticado algum mal ou crime digno de morte. Paulo está dizendo: existem crimes dignos de morte, eu sei que tem, e se eu pratiquei algum deles, eu não me oponho a isso. Estou pronto para morrer. Estou pronto para morrer. Se pelo contrário não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser favorável, ou seja, para ser favorável aos judeus, pode me entregar a eles. O que Paulo está dizendo, em outras palavras, é: governador, você sabe que eu sou inocente, você sabe que eu tenho direito de ir até César, você não pode querer ser favorável ao judeu e me entregar a eles, sabendo que eu não fiz nada. Apelo para César. E diante de tudo isso, o governador não tem nada mais a fazer. A única coisa que o governador tem a fazer é encaminhar Paulo para César. E em tudo isso você percebe a ação do Senhor Jesus Cristo guardando o apóstolo Paulo, providencialmente guardando, cumprindo aquilo que ele tinha dito a Paulo. Virem as páginas da sua Bíblia, lá no capítulo 23. Capítulo 23, Paulo tinha estado diante do Sinédrio, tinha sido acusado diante do Sinédrio, e aí então, diz o versículo 11: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se do lado dele, ele já está na prisão novamente, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Paulo sabia que era plano de Deus levá-lo até Roma. E para onde ele está pedindo para ir? Para Roma. Ele está vendo nisso tudo o Senhor Jesus Cristo cuidando em cumprir o que ele havia dito quando ele o viu lá na cadeia, lá na prisão. Coragem, Paulo, você vai testemunhar em Roma. Como eu disse, Jesus afirmou aos seus discípulos que eles precisavam ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Isso é válido para mim e para você. Por mais que você não precise temer as circunstâncias, você precisa aprender a ter sabedoria e não se expor de forma desnecessária. E isso, mais uma vez, não envolve negociar a verdade do Evangelho. Lá em Mateus 10, Jesus está dizendo: eu mando vocês para o meio dos lobos. O que ele ia fazer no meio dos lobos? Eles iam pregar. Vocês vão pregar. E por causa da pregação, vocês vão ser mortos, vocês vão ser levados a tribunais. Qual é a grande tentação então, para quem sabe que se pregar vai ser morto? A tentação é não pregar.
Jesus então está dizendo: cuidado com a tentação. Não tenham medo de quem pode matar o corpo e não pode matar a alma. Tenham medo de mim, que pode matar o corpo e a alma. Estou mandando vocês pregarem. Então vão, preguem, sejam prudentes. Quando perseguir vocês numa cidade, fuja para outra. Veja que Jesus não manda eles, por conta própria, evitar os problemas. Jesus está dizendo: quanto a vocês, até o fio de cabelo os fios de cabelo estão contados. Fiquem bem tranquilos, eu estou com vocês. E é isso que vai fazer com que você fique firme diante de tribulações e de provações. A certeza de que o Deus de toda glória caminha com você. A certeza de que o Deus de toda glória tem contados os fios do seu cabelo. No caso meu e de alguns, tinha. Nada foge do controle, nada. Não tenha medo. Busque ter uma consciência pura diante de Deus, santidade de vida. Busque ter uma consciência pura diante dos homens, dê bom testemunho. E as injustiças, não tenha medo. Também não se arrisque desnecessariamente. Paulo sabe da sua inocência. Paulo sabe que ele pode testemunhar onde quer que seja. Ninguém poderá provar o que acusam dele. E é assim que você precisa viver. Se pelo poder do Espírito Santo você buscar uma vida agradável diante de Deus, uma vida de testemunho e de santidade, você não tem o que temer. Você não tem que temer confrontos. Você não vai temer quando alguém falar assim: eu gostaria de conversar com você, vamos conversar. Não é preciso medo, não é preciso pavor, não é preciso ansiedade. Saiba na presença de quem você vive. Saiba que você é chamado para viver exatamente dessa forma, de forma santa. Por vezes, irmãos, nós tememos confrontos muito menores do que o ser levado ao tribunal. O simples fato de um irmão falar assim: aqui, vamos marcar para a gente conversar, estou precisando conversar com você, já é motivo de pânico. Imagine diante do tribunal, de um tribunal que pode te matar. Nós precisamos ser revestidos com a mesma coragem do apóstolo Paulo, no poder do Espírito de Deus, porque isso não era de Paulo, isso era do Espírito de Deus. Se você estiver envolvido em alguma situação em que você foi mal interpretado, se você estiver numa situação onde alguém se ofendeu com o que você disse, busque o seu irmão, estabeleça a verdade. Se alguém te ofendeu, busque o irmão, estabeleça a verdade. Se for preciso, peça perdão, mas não tema confrontos, não tema conversas, não tema colocar as coisas às claras. E você vai fazer isso se você viver de forma piedosa e de forma justa e reta. O que acontece então 2 anos depois da prisão de Paulo? Ele continua correndo risco de vida. Os problemas não ficaram para trás, eles estão diante dele, presentes diante dele. Ele tem o processo reaberto. Ele apela para César. Ele está vendo a providência de Deus o conduzir até Roma, até onde o Senhor Jesus disse que ele seria uma testemunha. Você acha que seus problemas estão demorando muito para ser resolvidos? Você tem reclamado e murmurado diante de Deus, entendendo que não merece passar por isso, que é injusto passar por isso, porque tem tanta gente pior do que você que não passa, tem tanta gente mais pecadora que você, que está com a vida, parece que está com um burro na sombra, e você não. As coisas são difíceis. Lembre-se que o Senhor que está dirigindo a vida de Paulo
a história de Paulo está dirigindo a sua história. O Deus que estava presente na vida de Paulo está presente na vida de cada um que confessa a Cristo como Senhor. Semelhante à história de Jesus, levado ao tribunal sem ter cometido um delito sequer, Paulo está na mesma situação. Sabe qual a diferença? Paulo, sem ter cometido nenhum delito, pode dizer: eu apelo para César, tendo a esperança de que talvez ele seja liberto lá no tribunal de César. Afinal de contas, ele não cometeu nenhum pecado. O Senhor Jesus não tinha como apelar, porque mesmo sem ter cometido crime algum, mesmo sem ter cometido pecado algum, ele tomou os seus pecados sobre ele. Não dava para chegar então diante do Pai e dizer: não é possível uma outra pena que não seja a morte, não é possível uma outra forma de fazer as coisas a fim de que esse povo seja remido. Se você lembrar, ele até mesmo orou por isso: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus sabia que ao assumir os pecados do seu povo, o que cabia ao Pai era cumprir nele a justiça divina. Daí Isaías dizer que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, ele foi punido pelos nossos pecados, para que agora você, livre do inferno, livre da ira de Deus ao crer em Jesus Cristo, possa viver para a glória dele, possa saber que esse Jesus que morreu, ressuscitou e afirmou que está cada um dos seus dias com você, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Confie no seu Redentor. Aquilo que ele disse a Paulo: coragem, eu tenho planos para você, e que faz com que o apóstolo agora passe por tudo isso e escreva cartas animando os cristãos, dizendo aos cristãos que quem viver piedosamente vai ser perseguido, mas que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O Deus que esteve com Paulo é o Deus que está com você, é o Deus que caminha com a sua igreja, é o Deus que disse a Josué: ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E você, por causa de Cristo, que não tinha como apelar para se livrar da sentença de morte assumida em seu favor, pode apelar para aquele a quem Paulo confiava, pode colocar todas as suas causas diante dele. É por isso que Paulo diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Todas as convicções de Paulo são fruto da certeza de que o Senhor é com ele. Jesus Cristo é o justo juiz, é diante dele que todos estão, é diante dele que está a sua causa. Não tema, viva para a glória de Deus, dê bom testemunho, confie nos planos soberanos do Senhor.